ele tem que observar justamente a proporcionalidade da resposta do Estado em relação ao bem jurídico tutelado. Obviamente, né, que na prática não é bem isso que acontece. Se a gente for observar o nosso Código Penal, existem crimes lá que têm umas penas altas e outras que deveriam ser melhor protegidos pelo Estado, que têm penas pequenas, né? Um exemplo é, por exemplo, a gente querer comparar o crime de furto com o crime de sequestro, né? O crime de estelionato com o crime de sequestro são crimes que têm penas finais muito parecidas. Então, dentro dessa perspectiva, né, o Estado ele analisa justamente qual é o bem jurídico tutelado, né, por essa norma penal incriminadora e faz uma proporção em relação à pena mínima e pena máxima. E assim, a partir do momento em que é praticada essa infração penal, nasce para o Estado o direito de aplicar a sanção abstratamente cominada, ou seja, a ideia é justamente de retribuir um mal causado, né, com um outro mal que é a perda da liberdade. Para tanto, exige o quê? Exige todo um processo legal, uma sentença, e aí nessa sentença, o ato judicial do juiz de impor a sentença, ele tem que ser analisado de forma individualizada e de acordo com a gravidade do crime e as condições pessoais do acusado. O que é isso? O juiz, quando ele vai fazer a pena, a sentença, ele não pode chegar lá simplesmente e dizer, condeno todo mundo a uma pena X. Não, ele vai ter que analisar o caso concreto e analisar individualmente cada pessoa. Até isso a gente vai perceber a importância disso hoje, porque na aula de hoje a gente vai falar justamente das primeiras circunstâncias judiciais da dosimetria da pena, onde a gente vai verificar cada ponto individual que o juiz tem que analisar de cada pessoa que acaba praticando um crime. Então, quando a gente fala disso, é importante a gente saber o quê? É importante a gente saber que no Brasil, em regra, as penas elas vão ser privativas de liberdade ou, né, somente de multa ou penas privativas de liberdade junto com penas de multa. A gente fala cominadas com penas de multa. Não havendo pena restritiva de direito direto, tá? Com exceção, por exemplo, no Código Penal isso, tá, gente? A gente tem, por exemplo, a lei de drogas no usuário que já prevê uma pena restritiva de direito direto, tá? Mas no nosso Código Penal as penas são todas privativas de liberdade, ou uma pena de multa, ou as duas juntos. As penas restritivas de direito, normalmente elas vão ser o que a gente chama de penas substitutivas. Por isso que a gente vai fazer toda uma análise, primeiro da aplicação da pena privativa de liberdade, para depois a gente analisar as possibilidades de medidas alternativas. Então, até aqui, pessoal. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Então, beleza. Então, continuando aí. O nosso Código Penal... Opa, calma aí que ele passou os artigos aí. O nosso Código Penal, lá no artigo 68, ele trouxe toda a forma como essa pena vai ser aplicada. Então, ele disse lá o seguinte: a pena base será fixada atendendo ao critério do artigo 59. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. E, por último, as causas de diminuição e de aumento. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o Brasil, no artigo 68, ele adotou o que a gente chama de sistema trifásico, ou sistema Nelson-Hungria, para o cálculo da pena. Ele estabelece que o cálculo da pena vai ser dividido em 3 etapas, onde na primeira etapa a gente vai analisar as circunstâncias judiciais, que a gente vai chamar justamente de pena base.
Na segunda etapa, a gente vai analisar as segundas situações que vão ser circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes, que vão trazer para a gente a pena intermediária. E depois, com base em tudo isso, vai se analisar as causas de aumento e de diminuição, que vai dar para a gente o que a gente chama de pena final. Então, com base nisso é que a gente vai fazer toda uma análise da dosimetria da pena. E o que é importante a gente saber em relação a isso? É importante a gente saber que as qualificadoras, elas não fazem parte das etapas de fixação da pena. Por quê? Porque elas vão fazer parte do que a gente chama de preceito secundário da pena. Esse preceito secundário do tipo penal, ele é considerado como ponto de partida para a dosimetria da pena. Eu vou mudar a câmera aqui, a tela, para que a gente possa trabalhar isso aí. Só um instantinho. Então, o que acontece aí? A partir do artigo 121, a gente vai ter, né, os crimes, tá? Deixa eu só abrir aqui. A partir do artigo 121, nós vamos ter os crimes. Tá? Os crimes. Esses crimes, eles vão se dividir de duas formas. Eles vão se dividir em crimes simples e os crimes qualificados. Sempre vai ter isso? Não, nem sempre. Algumas situações, tá, vai ter essa situação. Algumas não. Importante a gente saber que crime simples, ele tem uma pena, crime qualificado, ele tem outra pena. Então, quando a gente fala em crime qualificado, a gente não está falando em causas de aumento ou causas que vão pegar uma pena e vão trazer alguma majorante, alguma forma de aumentar. Não. A gente está falando de um crime que já vai partir de uma pena maior. Por exemplo, o crime de homicídio simples, ele tem uma pena de 6 a 20 anos. Um crime qualificado, ele tem uma pena de 12 a 30. Então, a gente está falando já de mínimos e máximos diferentes de pena. Então, por que é importante eu saber se o crime é simples ou qualificado? Porque todo o cálculo da pena vai partir justamente dessa definição aqui. Tá? Vai partir dessa definição porque a gente vai ter que, com base nessa definição, tá? Com base nessa definição, a gente vai ter que definir já de início se eu vou partir o meu cálculo de uma pena de 6 anos ou se eu vou partir o meu cálculo de uma pena de 12. Tá? Então, é importante eu lembrar disso aqui para saber de quanto eu parto para cada uma das penas. Tá? Até aqui, gente. Alguma dúvida? Lembrando, gente, for surgindo dúvida, já vai postando ali, vai mandando ali no chat, que daí a gente já vai conversando e tirando as dúvidas que possam surgir. Fala, Lucas.
Não, vai até a primeira fase da dosimetria da pena. O Lucas perguntou lá do material no AVA, né? Vai até a primeira fase. Segunda fase a gente vê na próxima aula. Só tem um pedacinho da segunda fase lá no material, tá? O resto do material eu vou postar na próxima aula. Camila perguntou, né? Como é que a gente sabe se o crime é simples ou qualificado? Deixa eu jogar aqui o Código Penal na tela para a gente relembrar isso aí, tá? Calma aí. Aqui. Lá no Código Penal, né, ali o artigo 121 do nosso Código Penal em diante, a gente vai ter os crimes. Então, eu vou lá para o nosso artigo 121. No próprio artigo, ele já vai me dizer se ele é simples ou se ele é qualificado. Aqui, ó, por exemplo, ó, homicídio simples, pena de 6 a 20 anos. Homicídio qualificado, então ele já traz aqui uma forma qualificada de homicídio, as várias formas, pena de 12 a 30. Né? Aqui ainda depois teve mais dois, pena de 12 a 30. Tá? Então, sempre o artigo ele vai me dizer se é um crime simples ou qualificado. Vamos lá para o furto, por exemplo. Furto 155 do nosso Código Penal. Lá no furto, ele também vai trazer as possibilidades. Ó, furto simples. Aqui, chegamos. Furto simples, ó, normal. Furto qualificado. Então, sempre o código ele vai trazer para a gente se o crime ele é simples ou se o crime é qualificado. Por óbvio, como vocês não estudaram ainda os crimes em espécie, na prova, exercício, essas coisas, eu normalmente vou dizer para vocês se o crime é simples ou se o crime é qualificado. Mas, normalmente, o artigo ele já nos traz essas informações. Então, o que é importante a gente saber ainda em relação a isso? Importante a gente saber que a gente precisa analisar o primeiro ponto, saber se o crime é simples ou se o crime é qualificado. Com base nisso, eu vou começar o quê? O método trifásico da aplicação da pena. Esse método trifásico da aplicação da pena, ele tem por objetivo justamente viabilizar o exercício da defesa. Por quê? Porque o juiz ele vai ser obrigado a trazer a divisão de cada uma das fases e justamente falar o que ele analisou em cada fase para aumentar ou diminuir, né, em relação ao tempo de pena. O Cristiano perguntou ali sobre lei de pena máxima de 40 anos. Está em vigor, Cristiano, mas assim, ó, o detalhe que tem que prestar atenção é que não é porque existe uma lei dizendo que a pena máxima agora a ser cumprida, não é a pena máxima a ser fixada, vai ser de 40 anos, que mudou os artigos dos crimes no Código Penal. Então, assim, ali o artigo do homicídio tem a pena de 12 a 30. Tá? Então, o de 40 anos não vai ter relação a isso aí. O que mudou é que o máximo que uma pessoa podia cumprir de pena eram 30 anos. Agora, são 40 anos. Então, isso significa o quê? Se ele for condenado a 2 homicídios com 20 anos em cada um, ele vai cumprir os 40 anos de pena. Antigamente, se ele fosse condenado a 2 homicídios com 20 anos de pena cada um, o máximo que ele podia cumprir de pena seriam 30. Então, isso não mudou. Então, voltando ali ao nosso conceito, método trifásico da aplicação da pena. Por que é importante isso aí? Isso aí é importante, gente, justamente porque vai dar à defesa a possibilidade, defesa ou acusação, a possibilidade de
saber o que o juiz analisou em cada uma das fases. Então, eu aumentei na primeira fase por isso, isso, isso e isso, e fundamenta. Eu aumentei na segunda fase por isso e isso, e fundamenta. Eu aumentei na terceira fase por isso e isso, fundamenta. Então, isso que vai ser o ponto importante em relação à aplicação da pena, porque vai dar a possibilidade da defesa aí saber o que, né, o juiz está analisando. Tá? Além disso, é importante a gente saber o quê? Que com base nesse cálculo também, o juiz ele vai poder analisar se tem como substituir ou se não tem como substituir uma pena que foi imposta, tá? Então, isso também é importante, porque é com base nesse cálculo, né, e inclusive no que ele utilizou ou não utilizou para aumentar ou diminuir a pena, que vai ser visto a possibilidade de substituir a pena. Então, eu fiz um quadrinho, tá, também no material de vocês lá, que é um quadrinho em relação ao sistema de aplicação da pena. Então, como é que funciona esse quadrinho? Primeiro ponto, a gente vai analisar se o crime é simples ou se o crime é qualificado. Depois que a gente analisar isso, a gente vai passar para a primeira fase, que vai analisar o quê? A pena base, que vão ser as circunstâncias judiciais que a gente vai estudar hoje. Na segunda fase, vai se analisar o quê? A pena intermediária, que vai considerar as agravantes e atenuantes. Tá? E na terceira fase, a pena final, a pena definitiva, que vai analisar as causas de aumento e de diminuição. As circunstâncias judiciais estabelecidas todas no artigo 59, agravantes e atenuantes, artigos 61 e 62, 65 e 66, e as causas de aumento e diminuição, onde podem estar no código inteiro. Tá? Então, tanto na parte geral como na parte especial. Na parte geral, um pouco mais espalhadas, na parte especial, todas dentro do capítulo relacionado ao crime que vai estar sendo analisado. E aí, depois do juiz passar por tudo isso, ele vai, então, fixar o regime da pena, então ele vai definir se é uma pena de regime aberto, semiaberto ou fechado, e depois de analisar esse regime da pena, é que ele vai decidir se tem como substituir a pena privativa de liberdade por uma medida alternativa, ou se tem como ele conceder uma suspensão condicional de execução da pena, que é o chamado sursis. Tá? Então, ele vai obrigatoriamente ter que passar pelas 5 fases em cada sentença de cada acusado que ele for analisar. Até aqui, gente, vamos lá. Alguma pergunta, alguma dúvida? Cadê o Caio para ajudar nesse momento aí? Porra, Caio, tá faltando aí não. Então vamos lá, continuando. Então é importante a gente saber o quê? Que nessa primeira fase, tá? Nessa primeira fase, a aplicação da sanção privativa, né, de liberdade, ela é importante justamente por isso, tá? Porque a gente vai nessa primeira fase partir da pena inicial e andar para
todas as outras penas. Então, assim, normalmente é nessa primeira fase que a gente vai definir todo o restante do processo. Então, na primeira fase, ela tem por finalidade o quê? Fixar a pena base. Então, já respondendo a pergunta da Camila. Nessa primeira fase, ela tem por base, né, fixar a pena base. Então, ela vai partir da pena mínima e vai começar a aumentar as penas de acordo com as circunstâncias judiciais que estão no artigo 59. Que quais são elas? Culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. Tá? Então, são as nossas circunstâncias judiciais que estão previstas no artigo 59. Vou mudar de novo lá para o quadro para a gente entender mais algumas coisinhas aí, tá? O que é importante a gente compreender aqui também? É importante a gente compreender o seguinte: eu sempre vou partir, tá? Eu sempre vou partir do mínimo da pena até o máximo da pena. Então, por exemplo, primeiro detalhe, eu vou ter que olhar o crime. Para saber o quê? Para saber se esse crime é simples, ou qualificado. Por quê? Porque o meu mínimo e máximo, ele já vai mudar de acordo com essa situação. Então, o homicídio, por exemplo, ele vai poder ter um mínimo de 6 ou de 12, se ele for simples ou qualificado. Ele vai ter um máximo de 20 ou de 30, dependendo se ele for simples ou qualificado. E por que é importante eu saber isso? Primeiro ponto. É importante eu saber isso porque na primeira e na segunda fase, eu não posso passar do máximo e não posso e não posso ter menos que o mínimo. Tá? Então, isso significa o quê? Que nessa primeira fase e na segunda fase eu não posso ter uma pena maior que o máximo e eu não posso ter uma pena menor que o mínimo. Já na terceira fase, deixa eu só ficar batendo em outra cor aqui. Já na terceira fase, pode. Tá? Então, na terceira fase, eu vou poder ter menos que o mínimo e mais que o máximo. Tá? Então, é importante eu lembrar desses detalhes aí, porque muitas vezes a gente acaba errando na prova porque tem um monte de circunstância que vai beneficiar a gente na primeira e na segunda fase. Posso ter menos que o mínimo? Não, não posso. Tá? Então, na primeira e na segunda fase eu não posso ter menos que o mínimo,
na primeira e na segunda fase eu não posso ter mais que o máximo. A lei colocou esses limites ao magistrado. E a gente já vai falar o porquê que a lei colocou esses limites ao magistrado. Então, continuando ali nos nossos pontos, o artigo 59, ele diz justamente o seguinte: o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. E aí o inciso segundo diz ali, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. Isso significa justamente que o magistrado ele não vai poder instituir uma pena menor que o mínimo, nem maior que o máximo. Tá? Então, por que esse limite? Pelo seguinte, esse limite serve porque a lei ela não trouxe ao magistrado, o legislador não trouxe ao magistrado o quanto esse magistrado deve aumentar ou diminuir em cada uma das circunstâncias judiciais, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Então, por não trazer esse quantum, o legislador ele disse o seguinte: ó, eu não vou dizer para você, juiz, o quanto você deve aumentar ou o quanto você deve diminuir, mas você vai ter que respeitar os limites mínimos e máximos da pena. Então, o juiz ele não pode simplesmente extrapolar e já na primeira fase, quero aumentar o dobro da pena. Se ele fizer isso, se passar do máximo, vai estar nula a pena. Se não passar do máximo, corre o risco de lá para frente ele ter outras causas que poderiam aumentar a pena que ele não vai poder utilizar, além como corre o risco dessa decisão dele, essa sentença, ser toda revista pelo Tribunal de Justiça. Tá? Então, a jurisprudência, ela sugeriu como base, né, para esse quantum, a utilização de 1/6 para cada uma das circunstâncias presentes. A doutrina sugeriu a utilização de 1/8. Na hora da prova, se tu não usar 1/6 ou não usar 1/8, vai estar errado? Não, por quê? Porque a lei ela não trouxe a fração. Então, a fração são sugestões da jurisprudência e sugestões da doutrina. O único detalhe que tu tem que estar atento é que eu não posso ter menos que o mínimo, eu não posso ter mais que o máximo. Tá? Então, o juiz está atrelado, ele está preso a esses limites mínimos e a esses limites máximos. E como vai funcionar isso aqui? Isso aqui vai funcionar da seguinte forma. Isso aqui vai funcionar da seguinte forma. O magistrado ele vai estar analisando ali essa pena. E ele vai chegar, então, por exemplo, com a pena no mínimo legal. Uma pena de 6 meses. 6 anos. Mínimo legal. E aí eu tenho duas circunstâncias. E cada uma vai, então, aumentar 1/6. Como é que ele vai analisar essas circunstâncias aqui? Ele vai analisar elas de forma isolada nessa pena aqui. Tá? Então, 6. Quanto que é 1/6 de 6? 6 dividido por 6, 1. Então, 1/6 de 6, 1 ano. 1/6 de 6, 1 ano. 1 ano mais 1 ano, 2 anos. Então, o juiz, quando ele for fazer essa primeira fase, ele vai pegar o quê? 6 anos mais 2 anos, por exemplo, chegando a 8 anos. Vamos supor que a pena
seja de até 7 anos, de 6 a 7 anos. Pode o legislador aumentar até 8? O magistrado pode aumentar até 8? Não. Por quê? Porque ele vai ter que ficar sempre restrito ao limite máximo nas duas primeiras fases. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai ter que botar só 6 anos, mais 1 ano, igual a 7, e justificar por que ele não aumentou, né, na sentença. Então, a sentença ele vai colocar lá: não foi possível aumentar a pena em razão de ela já estar no máximo legal, onde, de acordo com o artigo 59, deve ser respeitado o limite mínimo e máximo para a aplicação da pena. Ponto. Então, ele vai ter que justificar. Mas a ideia é utilizar um sexto em cada circunstância judicial que for utilizada. A gente já vai ver quais são elas e o que diz cada uma delas. Então, voltando aí para o nosso slide, tá? É importante a gente saber também que vai existir situações em que o magistrado ele não vai ter circunstâncias desfavoráveis ou favoráveis, por exemplo, ao acusado. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai manter a pena base, no mínimo, legal. Tá? Então, ele vai dizer, não existem circunstâncias judiciais, né, favoráveis ou desfavoráveis, razão pela qual a pena base é fixada no mínimo legal. Então, ele pode fazer isso. E só vai afastar a pena base do patamar mínimo se tiver alguma circunstância judicial. Ele não pode simplesmente dizer, eu sou juiz, sou Deus, vou começar a pena já em 10 anos. Não, ele tem que justificar o porquê ele vai começar em 10 anos e justificar justamente com a pena base aumentada por uma das circunstâncias ou por várias circunstâncias judiciais desfavoráveis. Importante também saber que, se tiver circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis, o magistrado ele vai poder fazer uma compensação ou aplicar que for mais preponderante. Então, ele vai poder utilizar desta forma. Tá? Então, vou voltar de novo lá no nosso... Aqui, vou colocar aqui mesmo. Então, o que é importante eu saber aqui nesse momento? Seguinte, são as seguintes circunstâncias que a gente vai estudar: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências. Tá. Comportamento da vítima. Quando a gente fala disso aqui, é importante eu saber o quê, tá? É importante eu saber que vão ter algumas que podem ser favoráveis e algumas que vão ser desfavoráveis, tá? Então, culpabilidade
sempre vai ser desfavorável. Tá? Desfavorável. Antecedentes pode ser desfavorável ou pode ser favorável. Conduta social pode ser desfavorável ou favorável. Personalidade, desfavorável. Motivos, desfavorável. Circunstâncias, desfavorável. Consequências, desfavorável. Comportamento da vítima, favorável. Tá? Então é importante eu saber isso aí. Isso significa o quê? O que está dizendo aí essa analogia do artigo 67? Ela está dizendo o seguinte, que se dentro dessa análise eu tiver, por exemplo, uma desfavorável e uma favorável, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu posso fazer o seguinte, eu posso anular essa aqui com essa aqui. Então, eu vou poder anular uma negativa com uma positiva. Eu vou poder anular duas causas, uma que seja desfavorável com uma que seja favorável. Então, é isso que diz, né, a doutrina em relação à analogia do artigo 67 do nosso Código Penal. Além disso, aqui já começam as circunstâncias judiciais. Até aqui, gente, vamos lá. Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, eu e a Camila fizemos perguntas ali no chat. Vamos lá. Pergunta do Luiz, é que não tinha aparecido ainda. A fração a jurisprudência sempre vai trazer. Na verdade, sim, ó, vão poder ter jurisprudências com frações diferentes, tá? Mas a regra é que se utilize um sexto. Tá? Então, podem ter frações diferentes, mas a regra é que se utilize um sexto, tá? Um sexto para cada uma das circunstâncias judiciais. Pergunta da Camila. Sim, Camila, é as circunstâncias judiciais, essas todas aí, que a gente vai analisar na primeira fase. Então, cada uma delas, a gente vai ver o que significa, como se aplica, mas são essas, né, as que vão ser utilizadas nessa primeira fase. Vamos lá, pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? As escritas ali do lado, a gente foi falando o seguinte, ó, culpabilidade, ela vai poder ser somente desfavorável, o des é de desfavorável ali, né? O menos de negativo, de aumentar a pena do cara, né? Ou seja, alguma coisa negativa. O antecedente, ele vai poder ser desfavorável ou favorável. Então, um negativo ali, de desfavorável, mais de favorável. Conduta social vai poder ser desfavorável e favorável, que a gente vai analisar cada uma delas ainda. Personalidade vai ser sempre desfavorável se tiver. Motivo, se tiver, vai ser sempre desfavorável. Circunstância, se tiver, sempre desfavorável. Consequência, se tiver, sempre desfavorável. E o comportamento da vítima sempre vai ser favorável. Então, quando a gente for analisar as circunstâncias judiciais, antecedente conduta social pode ser desfavorável ou favorável. O resto, culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências, se tiver, sempre vai ser desfavorável. E o comportamento da vítima sempre vai ser favorável ao acusado.
tá? A gente já vai estudar lá essa parte do comportamento da vítima, né? Mas ela sempre vai ser favorável, ou seja, ela vai ser uma ideia de uma forma de compensação de culpas, como existe no processo civil. Mas, mas a gente vai analisar as circunstâncias certinho, tá? Então, vamos analisar cada uma das circunstâncias judiciais que temos, tá? Primeira delas, culpabilidade. O primeiro ponto relacionado à culpabilidade que a gente tem que ter em mente aqui, e que talvez é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, é que a culpabilidade aqui, ela não tem nada a ver, tá? Ela não vai ter nada a ver com a culpabilidade lá que a gente estudou da teoria da pena. Tá? Então, a culpabilidade aqui, ela não vai ter nada a ver com a culpabilidade lá da teoria da pena. Lembra? Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Não. O que vai trabalhar a culpabilidade aqui? Ela vai analisar se a conduta do acusado ela tem um grau maior, igual ou menor de reprovabilidade da conduta. Tá? Então, o juiz ele vai analisar o quê? Ele vai ver o crime. Um crime de furto. Beleza. O cara furtou R$ 100, por exemplo. Tá, um grau de reprovabilidade grande ou pequeno? Não sei. Por quê? Porque o juiz, para isso, ele vai ter que fazer um comparativo. Então, ele vai analisar o quê? Ele vai analisar, por exemplo, esse grau aí, em comparação, por exemplo, a um cara que furtou um monte de medicamento de câncer no hospital. O que vai pesar mais? O cara que furtou um monte de medicamento de câncer ou o cara ali que furtou R$ 100, ou o cara que furtou uma aspirina no mercado? Então, é essa análise que o magistrado ele vai fazer na culpabilidade. Se o fato cometido ele é de um grau maior ou menor de reprovabilidade social. Tá? Então, é esse o primeiro detalhe que o magistrado analisa nessa análise da culpabilidade. Aqui a gente vai ter que tomar um cuidado muito grande. Por quê? Pelo seguinte, porque essa culpabilidade aqui, ela não pode ser, tá? Ela não pode ser analisada em relação, tá, à espécie do crime. Por exemplo, o cara praticou um crime de estupro de vulnerável, por exemplo. Praticou um crime de estupro contra a criança. Nessa análise do crime, tá? Ou seja, eu não vou poder chegar e dizer o seguinte: ele praticou um crime contra uma criança, então eu vou agravar a pena por causa disso. Não, justamente porque a pena do estupro de uma criança ela já é maior do que a pena de um estupro comum. Então, não posso usar a culpabilidade com base nisso. A culpabilidade ela vai servir justamente para quê? Ela vai servir justamente para dizer o seguinte: olha, aqui o estupro foi de uma criança que o cara machucou ela, causou uma lesão e tal, ou seja, é uma reprovabilidade maior do que um estupro comum, tá? Então, não que o estupro não seja um crime aberrante. A ideia aqui é a gente analisar o grau de reprovabilidade, tá? Então, é isso que a gente tem que analisar nesse ponto aqui, tá? Não importa o crime, repito,
A gente vai analisar o grau de reprovabilidade. É isso que a gente vai analisar nesse momento. Tá? Se é algo mais reprovável ou menos reprovável em relação a um determinado crime. Tá? Então, segundo o que a gente tem, deixa eu só ver aqui se tem perguntas que deu uma travada que eu não consegui ver. Não, Cristiano, aqui já é com base nas penas reais, a gente não tem mais pena abstrata. Tá? Então, o juiz ele vai analisar o quê? Culpabilidade em primeiro em relação à reprovabilidade da conduta. Lembra, tipo, o furto de uma aspirina é mais ou menos reprovável do que o furto de medicamento de câncer, por exemplo. Né? Então, é essa a reprovabilidade que o juiz vai analisar. A pena é igual para ambos os crimes. Mas o que é mais reprovável perante a sociedade? Por exemplo, estupro de vulnerável, de uma criança de 6 meses de idade, de uma criança de 11, 12 anos de idade. É o mesmo crime. Mas qual dos dois é mais reprovável? Então, o juiz ele vai ter que fazer uma análise. É triste ver isso, porque é uma análise fria, né? Mas ele vai ter que fazer essa análise justamente em relação a ver qual é o grau de reprovabilidade daquele crime. Se é um grau maior ou um grau menor. Outro ponto que a gente tem aqui são os antecedentes. Tá? Os antecedentes, ele vai analisar a vida pregressa do acusado antes de ter cometido o crime. Ou seja, todos os crimes que ele venha cometer depois do crime que ele cometeu, que vai estar sendo analisado no processo, não podem ser utilizados. Tá? Então, a gente sempre vai analisar o quê? O crime do momento seu para trás, e não do crime do momento que aconteceu para frente. E antes de eu falar sobre antecedentes, vamos falar o que é os antecedentes, tá? E daí depois eu vou colocar no quadro aqui para a gente poder trabalhar juntos essa ideia para ficar mais claro a gente entender o que são esses antecedentes. Tá? Então, primeiro ponto que eu preciso saber em relação aos antecedentes. Com base no princípio da presunção de inocência, eu não posso utilizar como antecedente judicial. Eu não posso utilizar inquérito policial em andamento, nem inquérito policial arquivado. Eu não posso utilizar inquérito policial em andamento, nem inquérito policial arquivado. Não vou poder utilizar também ações penais em andamento e ações penais arquivadas. Não vou poder utilizar ações penais em andamento e não vou poder utilizar ações penais arquivadas. Também não vou poder utilizar atos infracionais, ou seja, crimes que ele tenha cometido, tá? Crimes que ele tenha cometido antes de completar 18 anos. Mesmo que ele tenha sido condenado, eu não vou poder utilizar. E, por fim, o que pode ser utilizado, então? Tá? Só vou poder utilizar condenações definitivas que não sejam utilizadas
como reincidência. Tá? Pode repetir, por favor? Nos antecedentes, né, eu só vou poder utilizar como antecedentes condenações definitivas que não sejam utilizadas como agravantes. Tá? Somente isso que eu vou poder utilizar. Somente isso que eu vou poder utilizar como antecedentes. Um detalhe importante, gente, é o seguinte. Tá? Um detalhe importante é o seguinte. Que se tiver uma situação, tá? Se tiver uma situação que seja, tá? Que seja lá usada como reincidência e que ele tenha duas, por exemplo, ele tem duas reincidências. Uma delas, já entende o STJ, que eu posso utilizar como maus antecedentes. Tá? Se eu tiver duas causas de reincidência, eu posso usar uma como maus antecedentes, a outra normal. Agora, se eu tiver uma só, não posso. Se eu tiver uma só, eu tenho que utilizar, tá? Eu tenho que utilizar como reincidência, eu não posso utilizar como agravante. Tá? Então, isso é um detalhe importante que a gente precisa saber. E outro detalhe importante, é justamente que os maus antecedentes, se você não tiver nada, tá? Nos maus antecedentes, se você não tiver nada, aí então você pode utilizar, tá? Aí você pode utilizar como bons antecedentes. Tá? Se lá você não tiver, tá? Nenhum mau antecedente, você pode utilizar, você vai poder utilizar como bons antecedentes. Tá? Então, eu vou fazer um desenho aqui rapidamente para que a gente possa entender toda essa lógica aí em relação, tá, aos... O Cristiano saiu e entrou de novo. Aos maus antecedentes. Deixa eu só mudar aqui. Só um instante aqui. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar isso aqui? Nosso marco, ele vai ser a... Oh, calma aí que deu uma travada. O nosso marco aqui vai ser... Só um minutinho que está dando uma pane. Pronto. Caneta que eu uso para escrever aqui travou. Então, vamos lá. Então, o nosso ponto de partida, ele vai ser o quê? Nosso ponto de partida, ele vai ser a condenação
definitivo. O que é a condenação definitiva? Condenação transitada em julgado. Então, é a partir daqui que ele vai começar a ser analisado como reincidente. Depois da condenação definitiva, o que ele vai fazer? Ele vai iniciar o cumprimento da pena. Iniciar o cumprimento da pena. Vamos supor que ele seja condenado a uma pena de 8 anos. Então, ele vai iniciar e vai cumprir os 8 anos. Tá? E aqui ele termina o cumprimento da pena. Termina o cumprimento da pena. Então, assim, ó, terminou o cumprimento da pena, daqui em diante, tá? Daqui em diante, a gente ainda tem mais 5 anos. Tá? Ou seja, tudo isso aqui, se ele vier cometer um novo crime durante esse período, ou seja, da condenação definitiva, até o final do cumprimento da pena, até 5 anos depois de terminado de cumprir a pena, tá? Ele vai ser considerado reincidente. Então, assim, gente, a reincidência ela dura bastante, tá? Ou seja, se a gente, nessa brincadeira aí, a gente está falando de 13 anos. Tá? Os 8 de cumprir a pena, mais os 5 depois que cumpriu a pena. Tá? Então, isso vai ser a reincidência, mas a gente vai analisar a reincidência na próxima aula. Mas por que eu estou falando tudo isso? Pelo seguinte, porque daqui em diante, é que eu começo a utilizar como um mal antecedente. Tá? É daqui em diante que eu começo a utilizar como mal antecedente. Tá? Então, é importante saber isso aí, tá, gente? Maus antecedentes, 5 anos depois do cumprimento da pena, aí tu deixa de utilizar a reincidência e passa a usar como maus antecedentes. 5 anos para todos? Sim, para todos os crimes. A todo crime tem que contar aí 5 anos depois de terminar de cumprir. Tu ainda vai ser reincidente se cometer um crime nesses 5 anos depois que terminar de cumprir, para daí, então, deixar de ser utilizado como reincidência e ser utilizado como maus antecedentes. Até aqui, gente. Vamos lá. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ô, professor, você falou ali antes sobre os bons antecedentes, uma coisa assim, né? Eu não entendi. E O que é os que, bons antecedentes? como a gente falou antes, os antecedentes, né, deixa eu voltar lá no slide para a gente ver. Calma aí. Então, aqui, ó. Nos antecedentes, a gente falou que ele pode ser utilizado de forma favorável
e desfavorável. Tá? Então, ou seja, nos antecedentes, se eu tiver algum crime aí depois de 5 anos, eu vou utilizar como maus antecedentes. Se eu não tiver nada, então eu posso utilizar como bons antecedentes. Então eu posso utilizar tanto como menos, tanto como mais, né, nessa situação. O Arthur fez uma pergunta importante ali, ó. A reincidência não precisa ser do mesmo crime. Sim, né? A gente vai ver quando a gente for trabalhar a reincidência na segunda fase que está certo isso aí. A reincidência, ela não precisa ser do mesmo crime. Pode ser de crimes diversos, tá? Com bens jurídicos completamente diferentes. Luiz, deu de entender ali, Luiz, os bons e maus antecedentes? Entendi. Obrigado. Beleza, perfeito. Então, partindo aí, gente. Partindo aí. Então, próximo que a gente tem. Conduta social. Nossa terceira circunstância judicial. Conduta social também, que pode ser utilizada como bom ou ruim, né? Uma má conduta social ou uma boa conduta social. Essa conduta social é uma análise do quê? Uma análise do comportamento do réu no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, na sua convivência com os outros. Então, como ele é no bairro, como ele lida com os vizinhos, como ele faz isso, como ele faz aquilo. Então, toda essa análise que se faz aí na conduta social. Normalmente aqui, existe aquelas testemunhas chamadas testemunhas de beatificação ou testemunhas abonatórias, que normalmente a defesa leva justamente para falar sobre o acusado. Não sabe nada sobre os fatos, mas ela vai lá porque ela tem um conhecimento suficiente da vida do acusado para falar sobre ele, né? Então chega lá e diz, ele sempre foi uma pessoa muito boa, ajudava a todos, né? Não teria coragem nem de matar uma mosca, né? Não sei como é que ele matou essa pessoa com 80 facadas, por exemplo, né? Então é justamente vai fazer uma análise do acusado, né? Aqui é importante saber que a acusação ela acaba saindo na frente, né? Por quê? Porque a acusação se leva a ex-mulher e sogra, já é, né? Vai ter tudo de pior em relação à conduta social do acusado. Tá? Então, conduta social analisa somente isso. Tá? Próximo ponto, personalidade do agente. O Cleiton falou ali, se vai na missa, analisa tudo, até se vai na missa. Tá? Personalidade do agente. Aqui cuida do retrato psíquico do acusado. Tá? Ou seja, aqui a análise ela vai ser estritamente, tá, com base num retrato psíquico do acusado. Tá? Então, o juiz ele não pode simplesmente decidir por si, eu acho que o cara tem uma personalidade criminosa. Não. Para ele fazer isso, ele tem que fazer isso com base, né, em algum conhecimento. Tá? E, na regra, um conhecimento, né, amparado por quem? Normalmente por um psicólogo, por um psiquiatra, etc. Ele não pode simplesmente dizer o seguinte, ele tem vários crimes, então ele tem uma personalidade criminosa. Não, ele não pode dizer isso. Por quê? Porque ele tem que analisar o caso concreto. Tá? Então ele vai ter que analisar justamente isso. Tá? Outro ponto importante, é os motivos do crime. Tá? Motivos do crime. O que é importante saber em relação aos motivos do crime?
primeiro detalhe, gente, é que motivo do crime dificilmente vai ser utilizado. Por quê? Tá? Justamente dificilmente vai ser utilizado porque normalmente os motivos do crime vão ser utilizados lá na frente como circunstância agravante, atenuante, ou circunstância de aumento ou de diminuição, ou até mesmo, tá? Ou até mesmo vai ser utilizado como uma qualificadora. Então, dificilmente vai se utilizar motivos do crime dentro de circunstâncias judiciais, tá? Em relação a isso, o que é importante a gente saber? Eu vou de novo escrever aqui para vocês acompanharem, tá? Então é importante eu saber o quê? Vamos lá. É importante eu saber, e aqui, gente, eu vou dizer para vocês que talvez é um dos detalhes mais importantes que a gente precisa saber, tá? Que é o quê? Quando a gente for falar sobre motivos do crime, circunstâncias do crime, que a gente vai falar depois, a gente precisa saber o seguinte, que apesar de a gente analisar a dosimetria, e aí aqui eu vou botar um risco no meio para explicar para vocês, apesar de a gente analisar a dosimetria da seguinte forma, primeiro a gente olha o crime, se ele é simples ou qualificado. Depois, eu vou fazer a primeira fase, que é as circunstâncias. Depois eu vou fazer a segunda fase, que vão ser as agravantes. Como é que fechou aqui? Tá? Então, primeiro eu vou analisar o crime simples, qualificado. Depois eu vou analisar a primeira fase, artigo 59, que vai ser as circunstâncias judiciais. Depois a segunda fase, agravantes, atenuantes. E depois a terceira fase, que são as causas de aumento e de diminuição. Tá? Apesar de eu analisar dessa forma, tá? Eu vou ter que ir passando por essas fases, os fatos que a gente vai retirar do caso concreto ou dos exemplos do caso hipotético que eu for dar para vocês analisarem, a gente vai fazer justamente ao contrário. Primeiro eu vou ver se eu vou utilizar esses fatos no crime, para definir se ele é simples ou qualificado. Depois eu vou ver se ele se encaixa na terceira fase. Depois eu vou ver se ele se encaixa na segunda. E só o que sobrar, que não der de encaixar em nenhuma dessas outras fases, é que eu vou utilizar aqui na primeira fase. Tá? Então, apesar de a gente ir nessa ordem aqui, na dosimetria, para encaixar os fatos contrários, a gente praticamente vai em uma ordem inversa. Então, por isso que eu disse para vocês aí que dificilmente você vai utilizar o motivo do crime dentro de uma circunstância judicial.
Por quê? Porque normalmente tu vai utilizar isso aí, ó, para definir um crime simples ou qualificado. Homicídio, por exemplo. Homicídio por motivo fútil, vai usar como qualificado. Ah, foi um estupro por motivo fútil. Ah, não tem estupro qualificado por motivo fútil, mas posso utilizar isso como uma causa agravante. Então, eu vou usar na segunda fase. Então, dificilmente tu vai utilizar os motivos do crime, né, na primeira fase, justamente porque, em regra, eles são utilizados em fases posteriores. E aí a gente sempre vai analisar de trás para frente, porque as fases mais para frente, elas são, em regra, né, possibilidades de aumentar mais a pena do que dentro de uma circunstância judicial. Aqui, gente, nesse ponto aqui, vamos lá, alguma dúvida? O Caio deve estar lá assistindo umas lives. Eu postei hoje, gente. Se vocês acham que sofrência é as músicas do sertanejo, espera para vocês terminar essa matéria. Ô, professor, eu não entendi qual é a diferença do primeiro quadro pro segundo quadro ali. O que que é o primeiro quadro e o que que é o segundo quadro? Eu não peguei essa parte. Primeiro, o primeiro quadro é como a gente vai fazer a dosimetria, a ordem que a gente vai analisar. No segundo quadro é como a gente vai colocar os fatos que a gente retirar dos casos. Né? Ou seja, eu verifiquei lá no caso concreto, no caso hipotético, que existe um motivo fútil. Onde é que eu vou colocar ele? Na primeira fase, já aqui nos motivos do crime? Não. Primeiro eu vou ver se ele encaixa em crime simples ou qualificado. Depois eu vou ver se dá de utilizar na terceira fase. Depois eu vou ver se dá de utilizar na segunda fase. E aí, se eu não conseguir usar para qualificar o crime, se eu não usar na terceira fase, se eu não usar na segunda fase, aí eu poderia pegar um motivo do crime e usar nessa primeira fase. Então, por isso que eu falei que normalmente a gente não vai utilizar porque acaba aplicando o que a gente chama de bis in idem, né? Uma punição duas vezes pelo mesmo fato criminoso. Então, no quadro da esquerda é como vai ser a nossa dosimetria. No quadro da direita é como a gente vai encaixar os motivos, tá? Os fatos, os motivos, as circunstâncias, etc. Ok, entendi, obrigado. Professor, Oi. seria, digamos, uma segurança para fazer uma análise melhor? Seria dessa forma, essa questão de deixar por último, para não queimar, digamos, uma questão de motivo? Normalmente, por quê? Porque assim, ó, a gente sempre vai olhar, primeiro, qualificar ou não. É só pensar na pena do crime simples. Ó. O homicídio em crime simples, a gente está falando de uma pena de 6 a 20. Um homicídio qualificado, a gente está falando de uma pena de 12 a 30. Então, por que eu vou usar o motivo do crime, por exemplo, na primeira fase, que vou aumentar um sexto da pena, se lá eu posso transformar ele em qualificado e deixar uma pena com mínima de 12 anos já, que é o dobro? Né? E aí depois a mesma coisa nas causas de aumento. Normalmente as causas de aumento vão estar lá, aumentando um meio, um terço da pena. Né? Então, normalmente tu deixa para usar como causas de aumento de pena. Segunda fase, causas agravantes e atenuantes. Então, mais que quase como uma questão de hierarquia, que a gente, na verdade, a gente faz do lado, como do lado esquerdo ali do quadro, mas a hierarquia da análise seria o quadro do lado direito. Então, ou seja, primeiro o simples ou qualificado é o que mais vale, depois a terceira fase é o que mais vale, depois a segunda fase é o que mais vale, e depois a primeira fase é o que mais vale. Né? Então, a gente teria que analisar dessa forma, né, para entender aí esses fatos. Alguma dúvida, gente?
Então, beleza. Qualquer dúvida, chama que a gente volta aí. Circunstâncias do crime. Tá? Outra das nossas circunstâncias judiciais. Na circunstância do crime, o magistrado ele vai analisar o modus operandi do crime. O que é isso? A forma como a pessoa praticou o delito. Aqui, tá? Vai se analisar condição de tempo, local, relação do agente com a vítima, instrumento que foi utilizado para a prática delituosa, né? Tudo isso a gente vai analisar dentro dessas circunstâncias do crime. O detalhe é que aqui a gente volta no mesmo esquema dos motivos do crime. O quê? Quando a gente fala, tá, em circunstâncias do crime, a gente está falando justamente de situações que podem ser utilizadas em outro momento. E aí eu vou abrir o Código Penal aqui, tá, para que a gente veja juntos ali uma situação. Então, lá no Código Penal, eu vou subir lá para o artigo 61. Que é onde a gente tem as causas agravantes e atenuantes. Tá? Então, ou seja, aqui no 61, por exemplo, ele fala ali, ó, o crime praticado por motivo fútil ou torpe, para facilitar ou assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, motivo. E ali, ó, aqui, ó, presta atenção no artigo 61, inciso 2º C, que diz assim, a traição de emboscada, a traição de emboscada mediante dissimulação ou outro recurso, tá? Ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Tá? O que significa isso aqui? A C ali. 61, inciso 2º, a linha C. Tá? Ali diz justamente uma circunstância judicial, uma circunstância do crime. Ou seja, como é que foi praticado o crime? Foi a traição, foi emboscada, foi mediante dissimulação. Então, normalmente, a gente vai utilizar isso aqui como circunstância agravante e não, de novo, como circunstância judicial. Mesma coisa, ó, vamos lá para o artigo 121. Lá no artigo 121, ó, o homicídio qualificado, que for praticado com traição de emboscada mediante... Ou seja, eu vou usar como qualificador do crime. Então, se eu usar como qualificador, eu não vou poder usar na primeira fase. Se eu usar como agravante ou atenuante, eu não vou poder utilizar na primeira fase. Se eu utilizar como causa de aumento ou diminuição, eu não vou poder utilizar na primeira fase. Então, normalmente, eu vou analisar se eu posso utilizar nas fases mais para frente, para daí depois voltar e utilizar nas fases anteriores. Tá? Então, vai ter que ser feita essa análise para ver aí a possibilidade de utilização, né, dessas causas como circunstância judicial. Então, primeiro, eu sempre vou dar prioridade para quê? Eu sempre vou dar prioridade para análise do simples ou do qualificado. Então, eu sempre vou olhar isso primeiro. Se eu não utilizar para o simples ou para o qualificado, uso como causa de aumento e diminuição. Se não usar como isso, agravante ou atenuante. Se sobrar e tiver a possibilidade, então eu uso como circunstância judicial. Isso serve para quê? Serve para os motivos do crime e circunstâncias do crime, para esses dois. Os outros normalmente são individualizados, então tu acaba utilizando em circunstância judicial e não em outras fases. Outro detalhe importante, uma para nunca errar. Uma circunstância do crime que você sempre vai utilizar na primeira fase. Horário do crime. Se o crime foi praticado em horário noturno, ou seja, 10 da noite,
às 5 da manhã. Tá? Praticou o crime em horário noturno, você, em regra, sempre vai utilizar como circunstância do crime. Se eu falo em regra, é por quê? Tem Isso exceção. mesmo. Isso mesmo, porque tem exceção. Qual que é a exceção? A exceção é o artigo 155, que fala do furto. Tá? Lá no artigo 155, que fala do furto, a gente vai trazer uma possibilidade de causa de aumento de pena, que diz aqui, ó, furto praticado durante o repouso noturno, você vai aumentar a pena. Então, ou seja, todos os outros crimes, você vai usar como circunstância do crime na primeira fase. O furto, como existe o artigo 155, parágrafo 1º, então você vai utilizar no artigo 155, parágrafo 1º, como causa de aumento de pena, ou seja, tu já não vai usar na primeira fase e usa na terceira fase. Tá? Então, esse é o raciocínio lógico que tu vai ter que fazer. Saber certinho cada situação em qual fase utilizar. Isso é muito mais importante do que fazer a conta. Tá? Então, a dosimetria da pena ela é importante por isso, é esse raciocínio lógico. Saber onde encaixar cada peça para daí, então, você ter a segurança para fazer toda a dosimetria. Tá? Partimos, então, para a próxima? Alguma dúvida? Vamos lá, gente. Se tiver dúvida, não precisa ter vergonha aí. Ninguém está vendo. Só o Erickson entendeu, mais ninguém, gente? Samanta, para de conversar com a Jéssica aí, presta atenção na aula. Então, vamos lá, gente. Continuando. Próxima que a gente tem aí, consequências do crime. Quando a gente analisa as consequências do crime, é importante a gente saber o quê? Quais foram os efeitos, quais foram os resultados para a vítima, para a família ou para a coletividade. Então, lembra aquela hora lá, quando a gente estava falando lá de culpabilidade, que eu falei, por exemplo, de um furto, de uma aspirina e de um furto de um medicamento para câncer, por exemplo? Então, as consequências de um furto de uma aspirina não vão ser nenhuma. Agora, as consequências de um furto de um medicamento de câncer podem ser severas. Então, aqui dentro desse tópico, a gente analisa as consequências do crime. Tá? Se esse crime gerou alguma consequência ou não. Por exemplo, a vítima está precisando até hoje de tratamento psiquiátrico. Teve consequência esse crime. Né? Ah, não. Né? Não aconteceu nada. Beleza, não teve circunstâncias esse crime. Tá? Então, é importante essa análise. Por óbvio, né, que você, quando for analisar, né, essa dosimetria da pena, tá? Quando for analisar essa dosimetria da pena, vai ter algum resultado, né, uma informação em relação a isso aí. Então, vai vir aí algum dado concreto falando
dessa pena. Então, assim, ele vai informar para a gente, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Não é simplesmente, eu vou adivinhar, vou chutar, vou inventar alguma coisa. Não, ele vai justamente informar para a gente, a vítima teve um problema psiquiátrico, a vítima aconteceu isso, a vítima aconteceu aquilo, né? Então, sempre vai se informar isso aí, tá? Então, não é inventar a situação, é trazer um caso, né, com base nos dados que forem trazidos aí para todo mundo. Tá? Então, esse é um detalhe importante, né, que a gente precisa saber em relação às consequências do crime. Tá? Aqui, gente, é importante também saber o quê? Que essas consequências do crime aqui, elas vão poder ser utilizadas, tá? Também para um pedido indenizatório. Então, desde as mudanças de 2009, 2011 no Código de Processo Penal, se permitiu na ação penal você já postular também uma possível indenização. Antigamente tinha que esperar o final da ação penal para você entrar com uma ação civil ex delito, cobrança, né, em razão do crime. Agora já se possibilita na própria ação penal você fazer esse pedido indenizatório. Então, o magistrado, justamente com base, né, nessa possibilidade aí analisada em relação à consequência do crime, ele também já vai utilizar para fixação dessa indenização em relação aos danos causados. Essa indenização que pode ser material, estética, moral, etc. Tá? Próximo e último dos pontos que a gente tem aí em relação ao comportamento da vítima. Então, comportamento da vítima. É importante a gente saber que no direito penal não se compensa culpas. Isso significa o quê? Tá? Isso significa que não é porque uma pessoa te deu um tapa na cara que te autoriza a ir lá e dar um murro na cara dela. Tá? Então, não existe essa compensação de culpas no direito penal. Tá? O detalhe importante é o quê? Que o comportamento da vítima na realização do delito pode influenciar aqui na nossa dosimetria da pena. Por exemplo, tu tá dirigindo de forma negligente falando no celular, por exemplo. Tá errado. Mas a pessoa atravessou fora da faixa. Ou seja, essa culpa concorrente da vítima, ela pode vir a atenuar a tua responsabilidade. Não vai te isentar. Por quê? Porque tu foi negligente, imprudente ou imperito. Mas isso pode fazer com que a tua pena acabe sendo atenuada em razão, atenuada no caso aqui dentro ainda da primeira fase, né? Então diminuída, né, nessa primeira fase, em razão, né, desse comportamento da vítima. Então, teve lá alguém que me perguntou por que o comportamento da vítima só de forma favorável, justamente por isso, né? Porque o comportamento da vítima, ele vai auxiliar, né, o acusado a dizer, eu tenho uma responsabilidade um pouco menor porque a vítima contribuiu. O cara deu um soco na cara do outro porque o cara ficou provocando um monte. Ou seja, ele vai ter esse comportamento da vítima a seu favor. Não vai isentá-lo do crime. Por quê? Porque a gente já viu que aqui vai partir sempre do mínimo legal. Tá? Mas pode fazer com que daqui a pouco se anule uma outra causa agravante e deixe, né, no mínimo legal, uma outra circunstância agravante aí dessa primeira fase e deixe no mínimo legal, tá? Então existe essa possibilidade, tá? Então é importante a gente saber isso, né? Acho que já respondi aí, né, Lucas? Uma provocação verbal da vítima pode atenuar a responsabilidade do agente? Pode nessa primeira fase, né? Dependendo do grau. O juiz ele vai ter que analisar o caso concreto, né? Não vai simplesmente assim, o cara me chamou de bobo, eu fui lá e dei um soco na cara dele, quebrei o nariz dele. Não, né? O fato disso não é uma provocação verbal suficiente para compensar, né, alguma coisa,
tá? Mas sim, pode ser utilizado dependendo do grau. Então, essa análise vai sempre ser feita em concreto pelo magistrado. Tá? Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta? Então, antes de eu liberar vocês aí para a gente falar sobre outro assunto, eu só queria saber, gente. Eu tenho algumas dúvidas aí que eu queria a opinião de vocês. Esse modo de aula é melhor? Disponibilizar a aula antes para vocês assistir é melhor? E aí entrar depois no horário para a gente discutir, tirar dúvidas? O que é melhor para vocês aí? Eu preciso aí desse feedback até para estar conversando aí com todo mundo, para a gente estar podendo organizar e ajeitar tudo. Então, eu queria a opinião aí de vocês também. O que é melhor? O que vocês preferem? Se tem alguma sugestão aí de outros professores, do que está acontecendo aí com outros professores, para a gente poder trabalhar. Eu pergunto isso, gente, porque corre o risco de daqui a pouco uma hora dessa cair e tal e ficar um pouco offline, né? Então isso que me preocupa, mas a princípio está tudo mais tranquilo. Então, beleza, gente. Essa mescla aí de vídeo, slide, quadro aí foi bom? Que bom, hein? Então, isso que é importante, a gente saber aí se vocês estão conseguindo acompanhar, né,